Nas últimas semanas tem se falado muito sobre uma hepatite misteriosa que está acometendo crianças de 0 a 16 anos. Já apareceram casos em mais de 20 países e ainda não se sabe exatamente de onde vem essa hepatite misteriosa. Na verdade, não se sabe ainda quase nada sobre esta hepatite. Se chama hepatite misteriosa justamente pelo fato de que é uma hepatite diferente das hepatites que são, conhecidas, que são comuns. Vamos falar sobre isso? Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Para Nós Mães. Esse daqui é o seu canal de maternidade, em que a gente te deixa informado sobre tudo que acontece no mundo da maternidade, que é importante a gente saber para tentar proteger as nossas crianças. Enfim, eu sou a Márcia Barros, eu sou psicóloga e sou mãe. Sejam sempre bem-vindos a este canal. E esta hepatite misteriosa, como está sendo chamada, justamente pelo fato de ser uma hepatite desconhecida, não é uma hepatite, das que a gente já conhece, hepatite A, B, C, D e E. É uma hepatite que está acometendo justamente crianças, entre 0 e 16 anos. E é uma hepatite que ela é uma hepatite fulminante. É uma hepatite que, para vocês terem uma ideia, ela é uma hepatite tão forte que algumas crianças já precisaram de transplante, já tivemos casos de óbitos, e entre o aparecimento dos sintomas até o fígado realmente ficar prejudicado, isso acontece assim em dias. Acontece muito rápido. Então é exatamente por isso que ela é uma hepatite bem perigosa. Por isso estão chamando essa hepatite misteriosa de hepatite aguda grave. Quando ela surge, ela ataca rapidamente o fígado, e o fígado já fica aí totalmente prejudicado, tanto que muitas crianças acabaram até precisando de transplantes. Como identificar os sintomas desta hepatite? A hepatite, ela é aí uma inflamação do fígado, que a gente sabe que o fígado fica prejudicado, mas aí existe tratamento. É uma inflamação que normalmente é ocasionada aí por exagero de uso de remédio, ou de algum chá com planta tóxica, enfim, de outros fatores. Esta hepatite ainda não se sabe o que causa, esta inflamação aí no fígado, esta infecção. Então, o que a gente precisa ficar atentos como pais? Primeiro, nos sintomas. Os sintomas desta hepatite são dores abdominais, náuseas, vômito, icterícia, que é aquele famoso amarelão, quando a pele fica amarela e o branco dos olhos começam, a ficar amarelo, que normalmente as pessoas que têm hepatite, quando já tá aí realmente num estágio mais avançado, ou realmente já tá prejudicando muito o fígado, elas ficam, com esse sintoma. Fezes esbranquiçadas, ou a criança com muita irritabilidade. Então, todos esses sintomas, se você identificar no seu filho, principalmente se estiver durando aí mais de 1, 2 dias, é interessante que você leve esta criança para ser avaliada. Estes foram os sintomas que foi apresentado dessa nova hepatite, das crianças que tiveram esse problema, tiveram aí essa questão. Então, levar ao especialista, levar logo ao médico, não é uma questão de alarde, como as pessoas estão falando, porém, como mãe, eu vou dar uma dica. Aliás, falando em dica, você já é inscrito no meu canal? Se você não for inscrito no meu canal, aproveita e já se inscreve no meu canal, porque aqui neste canal você fica sabendo de tudo que acontece no mundo da maternidade, de tudo que é importante para você ter uma maternidade tranquila e tentar deixar os seus filhos, realmente mais protegidos. Enfim, se você não for inscrito, já se inscreve no meu canal, não esquece de ativar o sininho das notificações e também não esquece de me deixar um like. Enfim, a dica que eu tenho falam para esperar, 2, 3 dias com sintomas, se repetindo ao longo desses dias. Eu sou paranoica mesmo, o nome do canal já diz, mas eu gosto muito de falar que com criança a gente sempre peca pelo excesso. E se a gente sabe que está acontecendo alguma coisa no mundo, está tendo uma doença nova, que é desconhecida as causas, e que a nossa criança está apresentando os sintomas dessa doença, nada melhor do que a gente correr a tempo, Porque é uma hepatite que está sendo considerada aguda e grave, fulminante, então quem é que vai ficar perdendo tempo esperando aí a criança ficar 1 semana com sintoma? Não. Viu? 1, 2 dias a criança tá com diarreia, tá com vômito, tá com dor abdominal, tá apresentando os sintomas, já leva essa criança no médico, já pede exames, principalmente quem tem convênio, pode, não que no SUS você não possa exigir, tá, gente? Porque no SUS você também pode exigir, pode falar, de repente, eu tô vendo acontecer isso, não pode ser, não seria interessante pedir o exame, porque, gente, o que tem acontecido de negligência médica, olha, não sei, sinceramente, o que anda acontecendo com o mundo, porque está acontecendo muito, que eu tenho escutado de pessoas que o filho foi negligenciado e que foi medicado, mandado para casa e depois teve uma coisa mais grave, olha, não tá sendo pouco, tá? Não tá sendo pouco, é claro, gente, eu não estou generalizando, eu estou falando dos casos que chegaram a mim, de que as pessoas estão falando que estão tendo filhos negligenciados em convênio, no SUS. Na verdade, os casos que chegaram para mim foram muito mais no convênio do que no SUS, para vocês terem uma ideia. Então, aqui vale pecar pelo excesso. Viu que a sua criança está com esses sintomas, pede aí para examinar, fazer um exame de sangue, para fazer um exame que possa realmente detectar se não tem alguma coisa a ver. Então é extremamente importante que a gente fique atento, porque até agora não se sabe muita coisa
sobre esta hepatite nova, né? O que a gente sabe é, essa hepatite ela foi identificada pela primeira vez mês passado lá no Reino Unido, que aliás é o local, né, da Europa onde está tendo mais casos, mas em outubro do ano passado os Estados Unidos disse que já teve casos desta hepatite com estes sintomas. Então a gente precisa ficar atento porque já está acontecendo há um tempo, né? É que só foi classificado realmente como essa hepatite misteriosa no mês passado. Ainda são poucas as coisas que se sabe. Porém, nós já temos mais de 614 casos identificados em mais de 20 países. Já foram constatadas 14 mortes e já teve também vários transplantes de fígado por conta aí desta hepatite nova. Aqui no Brasil tem 65 casos sendo investigados. Já teve 2 transplantes, um no Rio de Janeiro e um em Recife. O que se sabe então sobre essa hepatite misteriosa? O que se levantou de hipótese é que esta hepatite, dos casos que foram investigados, mais de 70% apareceram um vírus chamado adenovírus. O adenovírus ele é um vírus muito comum, tem mais aí de 40 tipos, vamos dizer assim, né? E foi identificado nesses casos o adenovírus 41, mas não se crava, não se diz que é o adenovírus. Até porque pode ser um vírus novo, pode ser um vírus diferente. Uma outra hipótese que foi levantada é que como as crianças são crianças aí da pandemia e ficaram muito afastadas, às vezes, de creche, de escola, né, até mesmo de conviver com outras crianças, essas crianças, elas ficaram mais vulneráveis, porque como não entrou muito em contato com este vírus ou com outros vírus, não foi criando aquela famosa imunidade que a gente fala, né, que a criança, sim, ela precisa entrar em contato com certos vírus para que o próprio corpo comece a produzir, né, anticorpos, para que a imunidade dela fique mais forte, aí quando o vírus chega, né, o corpo já começa a combater, enfim, então como essas crianças não tiveram contato com esses vírus, essas crianças ficaram mais vulneráveis. Porque o adenovírus, por exemplo, ele foi identificado em casos de hepatite, porém, há um tempo atrás, mas foi identificado em crianças que estavam imunodeprimidas ou imunocomprometidas, que são crianças que estão com doenças, né, como câncer, crianças que estão com alguma doença realmente rara, muito grave, e estão realmente com o corpo com a imunidade extremamente baixa. Então, sim, foi encontrado, né, esse vírus, o adenovírus. O adenovírus ele é um vírus que causa vômito, que causa diarreia, é um vírus que causa problemas respiratórios e problemas gastrointestinais. Então, esse vírus ele foi encontrado nessas crianças, mas eram crianças que estavam extremamente debilitadas. Esta nova hepatite, as crianças não eram crianças debilitadas, muito pelo contrário, todas eram crianças saudáveis, que estavam extremamente saudáveis. Então, essa é somente também mais uma hipótese. Uma outra hipótese que foi levantada foi justamente por conta da pandemia, o coronavírus, porque a maioria das crianças que teve esta hepatite constatada, também foi constatado que teve a Covid-19, né, o coronavírus, né? Então, também é uma hipótese levantada que, de repente, pode ser que o Covid-19, né, o vírus da Covid, né, o SARS-CoV-19, pode sim, de repente, ter ajudado aí esse adenovírus, né, a ter ficado aí, digamos, mais potente, digamos assim, e ter causado ser um dos comprometedores aí dessa hepatite. Mas também é uma hipótese. Agora, uma hipótese que já foi totalmente descartada, prestem bastante atenção nisso, antes que venham os mimizentos de plantão, ou as pessoas aí com a teoria da conspiração, o que foi descartado é a associação desta hepatite com o uso da vacina, né, contra a Covid. Foi totalmente descartado, não tem a menor associação. Até porque as crianças que foram mais comprometidas, as crianças que mais apresentaram esta hepatite, são crianças de 0 a 5 anos, que é uma faixa etária que ainda não foi contemplada com a vacina. Então, a associação desta hepatite com o uso da vacina já está totalmente descartada, então, por favor, sem mimimi, sem teoria da conspiração. Enfim, essas são as informações que a gente sabe até agora sobre essa hepatite misteriosa. Então é importante que a gente ressalte todos os sintomas, né? Dor abdominal, fezes esbranquiçadas, náuseas, vômito, irritabilidade. Esses sintomas serem observados aí durante alguns dias. Lembrando que na minha dica, não espere muitos dias, vá o quanto antes procurar um médico, né? Procurar o posto de saúde, procurar a UPA, enfim, o que estiver mais próximo. Porque apesar de a OMS, o Ministério da Saúde falarem que não é pra gente se alardear, que é pra gente, né, pra gente ter calma, os casos continuam subindo, né, como eu disse, já são mais de 60 casos investigados aqui no Brasil, ainda não se cravou que é esta hepatite aqui no Brasil, tá? Esses casos ainda estão sob investigação, mas mesmo assim, esta hepatite que já cometeu crianças aqui no Brasil, também é uma hepatite que não é advinda dos vírus normais das hepatites que a gente já conhece, A, B, C, D, E, não foram identificados, o que significa que sim, é uma hepatite nova.
nova, desconhecida, que ainda não se sabe a causa, que tem muitas hipóteses, mas nenhuma dessas hipóteses as quais eu falei aqui, elas são confirmadas, muito pelo contrário, são coisas que vão ser estudadas, porque aí sabendo o que é, o que não é, fica muito mais fácil de procurar um tratamento. Então, não vacile, procure um médico, porque a maioria dessas crianças, a doença se desenvolveu muito rápido, a ponto do fígado realmente, a ponto de algumas não conseguirem com remédios, né, reverter essa situação e precisar de um transplante, fora que algumas, né, quando procurou já era tarde, né, ou realmente foi muito fulminante e já vieram a óbito. É, assim, uma hepatite que está aí nessa faixa etária das crianças, então é importante que a gente fique realmente muito, mas muito atento a isso e não esquecendo, né, que prevenção e informação é a melhor arma que a gente tem para poder defender aí os nossos filhos de coisas que, infelizmente, né, não tá nas nossas mãos. Mas o que tá nas nossas mãos de fazer é justamente ter informação para poder identificar e para poder correr e resolver a tempo. Mais uma vez, se você gostou desse conteúdo, se você gosta do meu conteúdo e não é inscrito no meu canal, já se inscreve no meu canal. Se você é inscrito, não esquece de ativar o sininho das notificações, porque aí sempre que eu postar um vídeo, o YouTube manda primeiro pra você. Não esquece de deixar aquele like, que ajuda a fortalecer o canal. E principalmente, compartilha esse vídeo para mais pessoas que ainda não sabem desta hepatite misteriosa, mas que realmente precisam saber, né? Porque afinal de contas, quanto mais informação pra gente conseguir cuidar dos nossos pequenos, melhor. Mais uma vez, muito obrigada por ter ficado comigo até o final do vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.